que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, estamos retomando nossas atividades normais depois da nossa brilhante 22ª semana de O Livro dos Espíritos, onde tivemos a oportunidade de ter uma convivência com todos e com todas, irmãos, né? Não só daqui da nossa cidade, mas também de outros municípios que aqui vieram, né, participar conosco deste evento maravilhoso que nos trouxe tanta luz e tanto conhecimento, e que nós possamos, né, a cada dia buscarmos a nossa melhoria como seres espirituais em evolução que nós todos somos, né? E consigamos ser menos egoístas, menos orgulhosos, menos vaidosos, menos apegados às coisas materiais, para que dessa forma consigamos a nossa libertação, a nossa leveza, né? E que a nossa luz possa brilhar, como nos ensinou e nos ensina nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, e com muita alegria que eu convido o nosso irmão Jacó para nos trazer a sua mensagem de luz. Boa noite a todos. Nosso tema de hoje: religião, inspiração divina, criação humana. Gente, nós vamos falar de religião aqui hoje, talvez como vocês nunca tenham ouvido falar. Que nós vamos recuar no tempo há 100 mil anos atrás. 100 mil anos atrás. Ou seja, nós vamos falar de uma civilização pré-diluviana. Então é tempo para danar, né? É difícil precisar o número exato de religiões no mundo, pois o conceito de religião pode ser interpretado de diversas formas. Esse trabalho tem uma base no trabalho de Antônio Carlos Navarro, nosso irmão de doutrina, né? Que eu fiz umas alterações aqui para a gente poder raciocinar mais profundamente. Então é muito difícil precisar por causa disso, porque o conceito de religião ela pode ser interpretado de diversas formas. No entanto, estimativas indicam que existe cerca de 4.300 religiões. A definição clássica de religião é: religião é o elo entre a criatura e o Criador, ou seja, o mecanismo que religa o homem ao seu Criador. Dentro desse conceito, nós temos 4.300 religiões. Tirando esse conceito, vai para 30 mil e tantas religiões. Dentro desse conceito, nós temos 4.300. Leon Denis diz que esse elo, antes de ir ao Criador, deveria unir as criaturas entre si. É verdade. Não está conseguindo fazer isso. Emmanuel nos garante que todos nós temos uma necessidade intrínseca ao nosso espírito de nos ligarmos ao Criador. E é claro, nas possibilidades do nosso entendimento, nós o fazemos de acordo com a nossa maturidade, com o nosso desenvolvimento, cada um na sua, andando a seu passo.
Lembrando ainda uma outra definição de Emmanuel. No livro intitulado Emmanuel, Emmanuel diz que religião ainda na Terra, olha, não perca isso, religião ainda na Terra, e nós não podemos esquecer isso, a religião ainda é uma questão de organização humana. Emmanuel está querendo nos dizer que, como não há seres humanos perfeitos aqui na Terra, as suas organizações também não o são. Nem mesmo a doutrina espírita. Então todas, portanto, estão todas, portanto, sujeitas aos erros de interpretação e administração por aqueles que estão nas posições de comando. Se você descobrir uma coisa que está errada lá na frente, culpa seu Edson. Leon Denis, em sua obra No Invisível, ele afirma que o espiritismo será o que os homens fizerem dele. Pronto, já disse tudo aí, né? Então não tem nada de perfeição, nada, não é isso aí não. O princípio de religião nasceu aqui no nosso planeta há aproximadamente 100 mil anos. E alguns fatos muito interessantes se deram a partir daí. Hilson Smith, em Religiões do Mundo, e o padre Valdomiro Piazza, em Religiões da Humanidade, são unânimes em dizer que o processo foi mais ou menos da forma que Antônio Carlos Navarro resume aqui, em função também de questões terem sido comprovadas através de descoberta científica. Mas o que é que ocorreu há 100 mil anos atrás para iniciar, ou que tem iniciado, o processo de religião? Foi o que aconteceu de tão extraordinário assim? Nesse começo de milênio, Dr. Francis Collins, geneticista, que foi o gerente do projeto Genoma por 12 anos, gerenciou o sequenciamento do nosso DNA, ele editou um livro muito interessante, chamado A Linguagem de Deus. Um cientista botando um título de um livro desse já é um problema, né? E há duas coisas que nos chamam muita atenção, além de todas as informações que traz, claro. A primeira delas, ele diz que, analisando todo o nosso DNA, a ciência entende que há mais ou menos 100 mil anos atrás o ser humano começou a falar. Não falava. Culturalmente igual aos animais, né? Não falava. 100 mil anos atrás. Olha onde chegou o projeto Genoma, né? Um dos projetos, talvez, os maiores projetos científicos que nós já tivemos, né? A outra coisa que nos chama a atenção, depois nós vamos dar uma sequência na questão da fala, é que o Dr. Francis Collins, em nome da ciência, diz que o DNA nosso parece algo planejado, que é tão perfeito que parece algo planejado. E aí ele entende que se há algo planejado, tem que haver necessariamente um planejador, Deus. Por isso que ele pôs como nome do livro A Linguagem de Deus, porque não tem homem capaz de fazer a linguagem daquela. Então ele... Isso posto, vamos voltar aqui à questão da fala. Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, é um dos livros mais espetaculares que a mediunidade humana já ofereceu para todos nós. E a partir do capítulo 10 até o capítulo 15 aproximadamente, André Luiz nos traz informações muito interessantes. E ele diz em 1958, que é quando o livro foi escrito, que o homem começou a falar no Paleolítico, há mais ou menos 100 mil anos atrás. Paleolítico é uma palavra de origem grega, né? Paleo, antigo, e lítio, pedra. Pedra antiga, ou idade da pedra antiga, se quiserem, né? Há mais ou menos 100 mil anos atrás. Ou seja, a informação confirmada pela ciência, através do Dr. Francis Collins, já nos tinha sido transmitida por André Luiz há 50 anos antes. Olha a posição da doutrina espírita. No mês passado eu falei isso aqui, não foi? Que a doutrina espírita, ela vem e fica de stand-by esperando que a ciência avance para que ela possa disseminar, já com mais vontade, né? Então, daí, André Luiz falou 50 anos antes, 50 anos depois a ciência vem confirmar, através talvez o mais laureado projeto científico que teve aqui na Terra. E é aí que começa todo um processo de desenvolvimento dos nossos espíritos aceleradamente. Porque o Dr. Francis Collins fala que nós começamos a falar porque houve uma alteração genética. Um cientista está falando uma linguagem científica, teve uma alteração genética, né?
Em Evoluções dos Mundos, André Luiz fala para nós que houve uma alteração plástica, vamos dizer assim, no perispírito humano. E ao reencarnar, esses espíritos, com uma plástica no seu perispírito, formou o nosso sistema fonador. Antes da ciência descobrir, André Luiz já disse que aconteceu a mesma coisa. A ciência só está confirmando. A ciência só está confirmando. Não é novidade para nós, porque aqui na Terra, a ciência médica faz cirurgias plásticas. Imaginemos a ciência do espaço com muito mais... né? Então, ele diz que os construtores divinos fizeram algumas alterações no perispírito humano, de forma que o homem viesse à Terra e começasse a falar. Começasse a falar. Quando o homem começou a falar, algumas coisas começaram a acontecer. O efeito da fala é que começou a induzir nas pessoas a necessidade de uma resposta, ou de uma participação, o que viria a ser um diálogo. Então, consequentemente, o homem precisou desenvolver no seu mundo intelectual uma atividade intelectual para que pudesse conversar com as pessoas, interagir. Com isso, o homem passou a ter o pensamento contínuo. Ou seja, até então, o homem vivia tão somente com pensamentos fragmentados, como os animais, não conseguia manter um diálogo, não tinha uma pergunta, não tinha uma resposta, não conseguia. A partir do desenvolvimento da fala, e ao longo desses 100.000 anos, o homem vem desenvolvendo o seu raciocínio, e ele adquire a possibilidade de pensar continuamente. Aí é que começa todo um processo. Quando o homem começa a pensar continuamente, por conta da fala, ele desenvolve dentro de si o questionamento. Desenvolve o questionamento. O homem começa a perguntar os porquês da vida. Os porquês da vida. Igual a criança, né? Quando começa a perguntar, não tem que seguro. Ele começa a indagar a respeito das coisas. Ele começa a indagar a respeito dos fenômenos naturais. Ele começa a indagar a respeito das circunstâncias na qual ele vive. Ele não sabe de nada. Com isso, diz André Luiz, nós adquirimos uma consciência de uma realidade. E essa consciência passa a ser, então, o nosso guia aqui na Terra. Quais são as consequências disso? Quando o homem adquiriu o pensamento contínuo, explica André Luiz, ele, por consequência, tem uma outra possibilidade, que é sair do corpo físico enquanto o corpo físico está dormindo. Ele já está viajando para dentro dele. O diálogo, a fala é isso, né? Ele já ganha isso aí. Ora, quando o espírito sai do corpo físico e vai ao mundo dos espíritos, ele começa a ver um mundo totalmente diferente daquilo que ele está acostumado, né? Ele ainda é o homem das cavernas. Ele está vivendo nas cavernas, nas grutas, debaixo das árvores, vivendo da caça e da coleta. E aí, ele vive uma vida muito difícil e de muito sofrimento. E muito sofrimento. Esse homem começa a frequentar o mundo dos espíritos. Ora, segundo André Luiz, o pensamento contínuo gera uma energia, claro, todo mundo sabe, né? Como o pensamento contínuo lá atrás era de seres extremamente animalizados, as energias geradas eram extremamente densas. Então, quando ele saía do corpo físico, ele encontrava um mundo de penumbra, um mundo de dificuldades que ele sequer imaginava do que se tratava. Tinha a menor noção. Quando ele voltava ao corpo físico e acordava, ele tinha noção de que tinha ido em lugares de muito sofrimento, pior do que ele estava. Já com medo dessa condição do outro, e por isso ele sofria também, né? Um lugar de muito sofrimento, muito diferente. E por isso ele sofria também, já com medo dessa condição do outro lado da vida material. Já começou a ter medo lá de lá. Se eu lembro é porque eu estive lá. E lá não é fácil, lá é pior do que aqui. Continuemos explorando as descobertas junto com André Luiz. De 100.000 anos para cá, o homem começou a sepultar os mortos. Até então, onde morria, o corpo ficava em decomposição. Com a prática do sepultamento, ele começou a criar determinados rituais e cerimônias. Nesses rituais e cerimônias começa a nascer o pensamento religioso. E foi desenvolvendo cada um em sua condição de entendimento. O enterro com flores, com alimentos, escavado, com pedra, com os pertences do falecido, de tudo que era jeito, né? Em cada lugar tinha um jeito diferente. Em algumas culturas, ao longo desses 100.000 anos, enterravam-se as pessoas na forma de um feto,
fazia a cova no tempo de um feto, ou seja, preparava o corpo como se fosse um feto. E a ciência entende que já se especulava que esse ser voltaria à vida do outro lado, ou voltaria à vida aqui, no corpo físico. Então o corpo já estava no jeitinho ali de... Os egípcios, todos nós sabemos, desenvolveram um ritual e com cerimonial com as múmias. Preparava-se o corpo para que esse espírito que deixou o corpo, quando voltasse à vida, o corpo estava preservado para ele continuar a viver aqui na terra. Era o entendimento dos egípcios, ou seja, cada um de nós foi criando um certo ritual e foi criando também a religião com esses rituais. Os gregos desenvolveram o ritual de sepultar as pessoas com moedas tapando os olhos ou debaixo da língua. E essas moedas eram endereçadas para Caronte, o barqueiro que atravessava a alma pelo rio Estige, que é o rio da morte do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. Ninguém conhecia esse Caronte, mas todo mundo achava que tinha um barqueiro chamado Caronte e botava a moeda nos olhos debaixo da língua, né? Se a moeda não estivesse nos olhos ou debaixo da língua, o barqueiro não levava a alma para lá. E ela ficava vagando aqui no mundo dos vivos. Hoje ainda tem negócio de encomendar corpo por aí, que é mais ou menos isso, né? Você está entendendo que alguém encomende o corpo para o cara ir embora. Esse é o ritual desenvolvido porque não se entendia como é que as coisas funcionavam. Mas nós também temos os nossos ritos aqui, criamos os nossos rituais também. Frequentemente nós vamos em velórios e observamos ainda a existência de velas em torno do cadáver. Por que que tem vela? Quando nós perguntamos isso para as pessoas, a resposta é que isso é necessário para iluminar o caminho do falecido, né? Para que ele possa alcançar a claridade do outro lado. E nós perguntamos, adianta? Adianta? Não adianta. Não adianta. Por que que tem vela em torno do morto? É simples de entender. Há 100 mil anos atrás, o homem já havia adquirido o controle sobre o fogo. Ele já sabia fazer fogo. Já sabia apagar fogo. E assim que ele adquiriu uma consciência e começou a lidar com a morte, ele também, claro, tinha medo de ficar com o morto no escuro. Então ele clareava o morto com o fogo. E foi colocando isso na religião, foi se formando um pensamento religioso com práticas religiosas, que não tem nada com religião essas coisas. Nada com religião. E hoje nós não precisamos mais disso, porque hoje nós temos luz elétrica, né, gente? Então o ser humano acha ainda que precisa ter vela em torno do morto, porque senão vai ser um sacrilégio, vai ser um pecado, o morto não vai achar o caminho dele. O pensamento hoje é isso, pensamento de 100 mil anos atrás. E não é nada disso. Hoje nós já temos a tecnologia da iluminação, com obrigação inclusive de eliminação de emergência. Se falta energia comercial, ela entra e a gente continua iluminando o defunto com vela. Continua. 100 mil anos, isso aí. Não há mais necessidade, gente. Vamos voltar um pouco aqui, vamos voltar. Quando o homem começou a perguntar, ele começou a ter contato com a natureza, algumas coisas em relação à espiritualidade começaram a acontecer, numa velocidade relativamente grande. André Luiz fala que ao observar o movimento do Sol, e o Sol é que traz a vida para todos nós aqui na Terra, o homem adquiriu a ideia de Deus. Aliás, se eu não me engano, eram os astecas que tinham o Deus Sol, né? Parece que era, quem estudou aí deve lembrar, tem tantos anos que eu estudei, o Deus Sol é o Deus dos astecas, ou asteca ou inca, eram os astecas. Ele tem até um filme, me lembro agora, de Hércules, Os Filhos do Sol. Dá lá. O homem adquiriu a ideia de Deus. Tanto que em vários países, em várias coisinhas, existe o Deus Sol ainda, né? Então o pensamento contínuo levou o homem à ideia de um Deus. Ele conseguia raciocinar, fazer, né, malabarismo dele lá. Para a ciência humana e investigações comuns, o homem adquiriu a ideia de que havia um ser supremo. Um ser supremo. Alguém tomando conta de tudo isso. Alguém que tinha construído tudo isso, e em construindo tudo isso, era claro, o arquiteto maior, e tinha que tomar conta. Mas o que é que ocorre nisso aí? Da mesma forma que hoje, quando a situação aperta um pouco para o nosso lado, a gente apela dizendo que Deus esqueceu da gente. Há 100 mil anos atrás também. O homem lá de trás sofria muito mais do que nós. Muito mais.
E aí então ele entendia que esse ser supremo, Deus, havia criado ele, mas havia deixado ele por conta própria. Se vire nos 30 aí, meu filho, agora é com você. Não, lavei minhas mãos para você. Eles raciocinavam assim. Daqui para frente é com você. Você se vira. Não participe mais da sua vida. Eles achavam que Deus fazia isso. Entendia assim o ser humano. Ele entendia assim. Por isso que religião é religar a criatura a Deus. Porque o homem se desligou de Deus assim que ele entendeu que Deus existia por conta do sofrimento. E esse costume de reclamar que Deus esqueceu da gente, a gente traz então de 100 mil anos para cá. Não estamos evoluindo coisa quase nenhuma, viu? Nós estamos repetindo padrões de 100 mil anos atrás. Repetindo padrões. Já se tornou uma cultura dizer que Deus não participa das nossas vidas quando a gente está sofrendo. A partir do momento que o homem descobriu que Deus existia, ele entendeu que para cada fenômeno da natureza, para cada acontecimento havia potências espirituais tomando conta, deuses, muitos deuses, Deus do amor, Deus da agricultura, Deus da guerra, Deus do mar, Deus disso, Deus daquilo, era Deus que não acabava mais. Que é o que a mitologia traz para nós até hoje, a ideia de vários deuses. Cada um deles vinculados a um fenômeno ou a algum acontecimento aqui na Terra. Para eles entenderem, né, tinha que abrir o leque. É claro, como o homem percebia que poucas coisas boas aconteciam com ele, entendia que existia deuses bons, e como acontecia muitas coisas ruins com ele, ele também achava que existia Deus que eram maus. E isso vai para a religião, vai ser acrescentada a religião, né? E com o desenvolvimento da consciência, e sempre no processo de indagação, de querer descobrir solução para os problemas, o ser humano começou a raciocinar da seguinte forma. Olha o raciocínio. Como é que eu posso me relacionar com esses deuses para melhorar a minha vida? Não é o que a gente faz hoje? Estamos impedindo padrões, isso existe até hoje. Porque todos nós queremos melhorar nossas vidas, faz parte do nosso instinto ainda, né? A preservação da espécie, a busca pelo melhor para a satisfação das nossas necessidades, normal. Então, o homem começou a buscar nos deuses um relacionamento que desse a ele possibilidade de tirar proveito melhor aqui da vida, e aí ele desenvolveu alguns mecanismos que os estudiosos de religião chamam de mecanismo de servidão. Isso é bem atual também. É preciso servir a esses deuses para conquistar coisas aqui na Terra. E aí, o homem começou a desenvolver alguns mecanismos que vieram redundar no que nós ainda temos na Terra hoje na Terra. A princípio, pensava-se o seguinte: quando alguém me dá uma coisa, eu fico feliz. Quando me dá um presente, eu fico feliz, né? Então ele entendia que se ele desse coisas para os deuses iam gostar dele e iam evitar dar coisa ruim para ele, só daria coisas boas. E se fossem os bons, ia dar coisas a mais para ele também. Então o homem desenvolveu um processo de oferendas. Tem até hoje nossa religião. Olha, eu fico pensando que se não viesse a doutrina espírita para quebrar isso tudo, então, tem muita religião nisso aí ainda, totalmente isso aí. Oferecia-se coisas materiais para os deuses, tanto bons quanto maus, para garantir coisas boas aqui na Terra, facilidade, ou menos sofrimento também, né? Menos sofrimento. No Velho Testamento há toda uma orientação acerca de como devemos proceder com as nossas oferendas. Está lá no Velho Testamento, é cultural isso, que o homem vem trazendo até hoje, infelizmente até hoje. Todos nós sabemos que a humanidade ainda hoje oferece coisas materiais para a espiritualidade, na tentativa de conquistar coisas aqui na Terra, né? Mas numa análise de sua própria vida, ele começou a questionar. O ser humano entendeu que, dando coisas materiais para os deuses, não resolveu. Ele continuava sofrendo. Seus problemas continuavam muito grandes. E aí, ele começa a perguntar por que não está resolvendo. E aí ele entende que o que ele está dando é pouco. Ele precisa melhorar aquilo que ele está dando. Tem que dar mais. O presente que ele está dando para os deuses não está chamando a atenção dos deuses. Então, numa escalada gradativa de crescimento, o homem passa a sacrificar a vida para os deuses. Aumentou a oferta, né? No Velho Testamento tem uma série de orientações acerca de como fazer sacrifícios. A princípio, com animais, chegando a vidas humanas que nós ainda vemos no mundo de hoje, no nosso planeta Terra. Mas entendimento religioso
É uma questão de consciência. E ela vai sendo alterada na medida em que o tempo passa, né? Na questão das oferendas, por exemplo, Jesus faz uma mudança de paradigma. Ele faz assim: todas as vezes que você for depositar sua oferenda no altar e lembrar que teu irmão tem algo contra ti, recolhe a tua oferenda, vai se reconciliar com teu irmão e depois você vem dar sua oferenda. Ou seja, Jesus começa a inserir no nosso entendimento religioso que na nossa ligação entre criatura e criador existe a figura do próximo. Existe a figura do próximo. Com o passar do tempo, o homem percebeu que nem as oferendas, nem os sacrifícios davam resultado. Testou duas coisas, não deu resultado. E ele está raciocinando e buscando solução. Então ele tirou a seguinte conclusão: esses deuses não são de confiança. Esses deuses não são de confiança. Eu estou dando coisa para eles e eles não estão devolvendo para mim. Ou é ingratidão, ou não posso mais confiar neles. Agora danou-se. Daqui para frente, eu só vou dar as coisas para eles se eles me derem primeiro. O ser humano não é brincadeira não, gente. O ser humano não é brincadeira não. Ele tomou 2 cacetadas e correu. Não, só vou dar coisa para ele se ele me der primeiro. É assim, ó. Como chamamos isso? Promessa. Tem até hoje. Tem até hoje. 100 mil anos. Parece que ele não quer sair do lugar, né? O homem não recebia de volta o que ele dava. Ele começou a dizer para os deuses: olha, eu preciso de uma casa. Se você me der, eu vou até em Aparecida do Norte todo ano a pé. Promessa. Promessa. É. Se a espiritualidade me der um carro, faço sopa no centro durante 2 anos. Vou até perguntar a Marcelo. Marcelo está fazendo sopa lá. Ah, a sopa daqui não tem uma promessa não, Sérgio? Tem não? Tem uma promessa também. Olha só. Eu estou desconfiando que Marcelo está fazendo uma sopa lá, todo entusiasmado com a sopa de lá. Estou pensando que ele fez alguma promessa. Nós, seres humanos, ainda fazemos um pouquinho de promessa. Mas é nesse período que, provavelmente, deve ter nascido um mecanismo que funciona. O homem deu cabeçada para tudo que foi lado, mas chegou em um mecanismo que funciona. Porque alguém com maturidade e sabedoria, Antônio Carlos Navarro acredita que foi uma mulher, né? Não pode ser homem, deve ser mulher. Percebeu que oferecer, sacrificar e prometer não dava certo. Não deu certo. E apelaram para a conversa franca, dizendo para os deuses o que é que elas estavam precisando. Olha, meu Deus, eu estou precisando arranjar um emprego, um namorado, tocar minha vida, eu preciso disso tudo, meu Deus. Olha, mudou o tom. Nesse mecanismo aparece a conversação direta com os deuses, o que viria a se transformar naquilo que nós conhecemos hoje como prece. Olha a evolução, olha como é bonito caminhar, né? Começa lá com a oferenda, termina na prece. Voltemos à servidão. Nós ainda temos por hábito lidar com coisas materiais, com a espiritualidade e com Deus. Olha, para com Deus não há necessidade, porque todas as coisas são dele, independente de passar por nossas mãos ou não. Todas as coisas são de Deus. E também para com os espíritos que transitam na maldade, que mantém a gente preso no veículo de ignorância e de vida, terra a terra, o que não é bom para nosso espírito, mas tem quem faça. Vamos para uma outra questão que se apresenta no relacionamento com os deuses. O homem então está sepultando seus mortos. Ele entende que existe um Deus e que existem deuses tão bons quanto maus. E a questão que se apresenta é a seguinte: eu moro numa caverna. Fulano mora com a família dele numa gruta. Naquele tempo era assim, né? Bem, tudo bem. Mas aonde será que moram os deuses? Onde será que moram os deuses? E o homem começa a raciocinar da seguinte forma: se os deuses bons dão coisas boas para nós, dão muito mais para eles mesmos e para aqueles que moram com eles, o vizinho dele lá. Então, quem convive junto dos bons, vive num estado de felicidade pura, vamos dizer assim. Que nome nós demos para o lugar onde moram os deuses bons, onde tudo é maravilha, paz, fartura e sossego? Céu. Você vê como é bacana a construção do pensamento religioso até na materialidade da religião, né? E o contrário, porque se os deuses maus são maus, e são maus para eles mesmos,
Então o lugar que eles moram deve ser horrível, porque um deve disputar com o outro uma maldade maior. Esse lugar chamamos de inferno. Né? Foi fazendo e botando nome e está até hoje aí. Né? Vamos falar um pouco sobre esse inferno aqui. Gente, nós estamos falando aqui numa civilização pré-diluviana, certo? Pré-diluviana. Um pouco sobre esse inferno. Vamos voltar no André Luiz, porque depois que a gente lê André Luiz, lá em Evolução em Dois Mundos, a gente chega numa conclusão muito interessante. O pensamento contínuo liberou o espírito a visitar o mundo dos espíritos. O mundo que ele estava visitando é destrambelhado, porque é o que ele era, né? Então, como o livro dos espíritos nos explica que o nosso perispírito tem a forma que nós desejamos, ou seja, está vinculado à nossa estrutura psicológica, à nossa estrutura moral, etc., o nosso perispírito há 100 mil anos atrás não era muito bonito, não é até hoje. Não é bonito até hoje. Imagina 100 mil anos atrás. Consequentemente, cada vez que a gente ia ao mundo dos espíritos e via outros espíritos com seus perispíritos, nós nos assustávamos muito. Até hoje aparece espírito com perispírito que amedronta vidente. Você tem medo de ver. Né? Quantas pessoas me procuram para dizer, Jacó, assim, tá. E vai ver que é um espírito disforme ainda. Né? Era uma região em que o homem se sentia sufocado. André Luiz fala que quando a gente desencarnava nesse período, a gente não conseguia ficar muito tempo lá. A gente corria para o nosso grupo social e forçava a nossa reencarnação. Eu quero reencarnar de noite gritando que quer, porque não suportava lá. Ou seja, nós mesmos forçávamos a nossa reencarnação para fugir do mundo dos mortos, porque esse mundo era horrível. Qual é a conclusão que nós chegamos? Desde 100 mil anos atrás, nós estamos visitando um mundo espiritual que nós construímos com o nosso pensamento. Com o nosso pensamento. E se nos perguntarmos o seguinte, quer ver que é? Das 24 horas do nosso dia, quanto tempo nós pensamos positivamente? 24, 20 horas? 15, 10, 5 minutos. Durante o dia, minutos. Com fé, com harmonia, com esperança, com amor, das 24 horas do dia, poucos minutos durante o dia, a dia nosso, nós pensamos positivamente. Ou seja, significa que nós estamos alimentando esse mundo espiritual da nossa terra há 100 mil anos só com energia terra, densa, pesada. E esse lugar nós nos habituamos a chamar de inferno. Simples assim. O que significa isso? Significa que ninguém aqui precisa ter medo de morrer para o inferno. Ninguém aqui precisa ter medo de morrer para o inferno. Não tem esse medo. Por quê? Nós vamos voltar para o inferno. Então não precisa. Nós já conhecemos o caminho. Inferno aqui, gente, como sofrimento, né? Como sinônimo de sofrimento, certo? Estamos habituados a isso. Nós só vamos para o céu quando nós construirmos o nosso céu. O inferno a gente já construiu. Mas nós só vamos para o céu quando nós construímos o nosso céu. O inferno nós construímos e às vezes a gente mantém eles até hoje. Não? Basta alguma dificuldade, inferno na minha vida. Não é assim? É. Chegou uma conta para pagar, meu Deus, é o inferno minha vida. A televisão sai do ar no Jogo do Brasil, inferno. Tudo é um inferno, quer dizer sofrimento, né? E nós abraçados com ele e não quer largar de jeito nenhum, não quer largar. A gente vive chamando ele, falando dele, construindo ele e não quer ir para lá. Mas o homem fez o seguinte questionamento, ele faz o seguinte questionamento. Ele já sabe que tem o céu e o inferno, ele já lida com a morte, porque hoje ele está sepultando os outros e amanhã alguém vai enterrá-lo, já sabe disso. E a pergunta que ele começa a fazer aí é: eu vou morrer e para onde é que eu vou? Essa pergunta até hoje a gente já pode responder facilmente, né? Para junto dos bons ou para junto dos maus? Aí o homem desenvolve um outro aspecto religioso muito presente na humanidade atual, muito presente, porque ele quer de qualquer forma, de qualquer jeito, fugir do inferno que ele construiu.
Ele quer fugir. Nós lutamos para fugir do inferno. E continuamos construindo ele. A questão 621 do Livro dos Espíritos fala que toda a lei de Deus está na nossa consciência. E essa consciência passa a ser o nosso juiz. Então você vai perguntar a ela. No dia a dia desse homem de 100 mil anos para cá, o que é que a nossa consciência está falando em relação ao nosso destino depois da morte? Que nós vamos para o céu, que nós vamos para o inferno? Pergunte à sua consciência para você ver uma coisa. Pergunte, qualquer um pode fazer um exame desse. Porque sabe o que é que está plantando, sabe o que é que está semeando, e sabe que vai ter colheita. Essa colheita você vai chamar de inferno. Então o homem sempre teve apontado pela sua própria consciência que ele não estava agindo bem. Consequentemente, ele ia para o sofrimento. Consequentemente. Então, ele tinha que desenvolver alguns mecanismos de salvação. Ele precisava dar um jeito de ser salvo. Mas salvo de quê? Do fogo do inferno. Isso mete medo a qualquer um. Porque ele quer ir para o céu, mas continua construindo o seu inferno. Todos nós queremos ir para o céu, mas que jeito é o céu? De que jeito é que é? Céu azul, limpo, se possível perfumado. Por quê? Porque o homem pré-histórico morava no relento, ele não tinha medo só da tempestade, não. Ele tinha medo de qualquer chuva, o céu escurecia, ele tinha medo. Se apavorava. Então ele queria aquele céu azul, bonito, aquele era o céu. Ele queria também ir para um céu daquele, quando ele morresse. Não o céu de tormenta que chovesse, né? Então o céu azul para ele é céu mesmo, é isso que ele queria. Uma árvore frutífera carregada, porque ele vivia da coleta de frutos que ele encontrava nas árvores. Se a árvore estiver carregada, ele diz o quê? Ô bênção, é o céu. Ele quer buscar salvação, morar no céu. Ele não quer ir para aquele inferno que ele já conhece, que é o mundo espiritual destrambelhado, que ele mesmo construiu. Ele não quer ir. E aí ele desenvolve alguns mecanismos para se salvar. E nós vamos ver que existe até hoje. Existe até hoje. Se for batizado, você será salvo do fogo do inferno. Tem que ser batizado. Tem isso. As religiões convencionais falam isso. No nosso mundo hoje, se você for batizado, você vai para o céu. E a gente tem fundamentação lógica isso? Peguemos uma pessoa boa, bom pai de família, bom ser social, uma vida regradíssima. Mas esse cara deu um azar danado. Não batizaram ele. Não batizaram ele. Desencarnou. Vai para o inferno. Vai para o inferno. Não adiantou ele cultivar virtudes aqui na terra, porque ele não foi batizado, ele vai estar no inferno. E aí nós pegamos Pedro Paraíso, que vive fazendo estripulia, que não dá um cartão de crédito para Claudinha, que vive causando prejuízo e desgosto. Mas o danado deu sorte, batizado quando era pequeno. Foi batizado. Vai para o céu quando morrer. Vai para o céu quando morrer. Tem lógica isso? Olha, o ser humano acha que tem. Claudinha acha que tem. Eu perguntei a Claudinha, ela acha que tem. Ela tem, acha que tem. Porque o simples fato de ser batizado vinculou esse homem a Deus, religiosamente. E aí ele estava salvo do fogo do inferno. Pronto. Constantemente nós lemos no para-choque dos caminhões. Só Jesus salva. Se eu assumir Jesus como meu Salvador, está garantido o céu. Eu posso fazer o que quiser. Acabou. Está garantido o céu para mim. O raciocínio é o mesmo da questão anterior. As pessoas acham que, se falar que está no time de Jesus, está tudo certo. Está tudo certo. Assumir Jesus como meu Salvador, eu vou para o céu quando eu morrer. Mas nós nos esquecemos de analisar as próprias palavras de Jesus sobre isso. Os meus discípulos, ou seja, os meus seguidores, serão reconhecidos por muitos se amarem. Não é porque foi batizado, não é porque ser católico, ser espírita, nada disso. Jesus não vinculou a nada, vinculou ao amor, ao amor. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Mesmo batizado, está honrando com os lábios, mas está longe dele. Mesmo sendo espírita, sendo católico, está longe dele. Por que me chamar mestre se não fazem o que eu digo? Jesus falando da salvação. Já deu para reconhecer quem é que vai ser salvo por Jesus. Não adianta dizer, eu estou com Jesus ou Jesus está comigo. Jesus está com a gente, mas nós é que não estamos com Ele. Por que é que o homem entende assim?
Porque ele não quer raciocinar. Nós não queremos raciocinar. É mais fácil ele falar que ele tem razão do que ele pensar naquilo que o outro está defendendo. Nós não gostamos de raciocinar, nós gostamos de engolir as coisas. Prontinho, né? E se tem alguém que tem uma certa ascendência sobre a gente e chega para a gente e fala, você tem que fazer assim, senão você vai para o fogo do inferno. Aí acabou, adeus pensamento. Aí é que a gente não vai atrás de raciocinar mesmo. Vai aceitar aquilo que a pessoa está dizendo. E fica sendo cego, guiado por cego e guiando o cego e todo mundo vai para o buraco. Todo mundo para o buraco. O homem entende que ele precisa arrumar um jeito de se salvar. Mas o que é que Jesus diz acerca da salvação? Ele foi taxativo. Jesus diz o seguinte: aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Misericórdia. E agora? E agora? Aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Olha que interessante, parece um contrassenso, né? Parece um contrassenso. Se você quiser, e é instintivo na gente a luta pelo melhor, se você quiser salvar a sua vida, você não vai conseguir. Vai perder mesmo a sua vida. Né? Por que Jesus disse? Como a gente pode entender essas palavras de Jesus? Como é que nós devemos raciocinar acerca do que Jesus está falando? É muito simples nós entendermos. Toda mensagem de Jesus está vinculada primeiro no amor. Primeiro no amor. O amor. Quando ele foi cobrado pelo doutor da lei, ele fala: amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Eis o primeiro mandamento. E o segundo, muito parecido com esse, que é amar teu próximo a ti mesmo. É tudo no amor. Jesus está dizendo o seguinte, Jesus quer dizer o seguinte: se você quiser a salvação, e eu sei que todos vocês querem, você tem que dar a salvação para os outros primeiro. O que é dar salvação para os outros? A gente não consegue entender isso se a gente não analisar o que é viver no céu. Vamos lá, né? E o que é viver no céu? Uma síntese seria isso. Viver no céu é ter uma vida sem conflitos, sem dificuldades materiais, sem dores, sem sofrimento. É uma vida de paz, de harmonia. Pronto. Então Jesus está falando o seguinte: se você quiser viver no céu, você vai dar o céu para as pessoas. Lógico. E de que jeito a gente pode dar o céu para as pessoas? De que jeito a gente pode fazer para dar o céu para as pessoas? Não vai ser depois que nós desencarnarmos, né? Precisa ser agora, ser antes. Senão, é simples a mensagem de Jesus. É fazer para as pessoas aquilo que nós queremos para nós mesmos. Você está dando céu para as pessoas. Se eu resolver mudar o meu comportamento um pouquinho mais, a partir de amanhã, por exemplo, e eu levantar um pouquinho menos rabugento, mais alegre, as pessoas que convivem comigo vão gostar? Vão gostar. Eu que faço isso ininterruptamente. Se Pedro Paraíso for um pouquinho mais educado ao chegar aqui, um pouquinho mais gentil, um pouquinho mais grato, agradecer um pouco mais, incentivar, elogiar as pessoas que convivem com ele vão gostar? Com Pedro é um pouco diferente, né? A princípio elas vão estranhar muito, né? Mas vão gostar. Não tem como não gostar. É isso que é dar o céu para as pessoas. Então, e vão se sentir melhores a partir do momento em que eu cobrar menos, que eu exigir menos, que eu impor menos, que eu acusar menos, que eu perdoar mais. Eu vou fazer as pessoas se sentirem no céu. Eu vou ter meu céu. É uma contrapartida. Agora, você não faz para os outros e quer para você. Egoísmo. Não entra. É isso que Jesus está falando. Se nós queremos um céu depois, nós temos que dar um céu agora, dar um céu antes. Essa é a salvação que Jesus propõe. As outras, o ser humano criou. Todas as outras o ser humano criou. Se eu não der esse céu para as pessoas, eu não tenho direito ao céu que eu imagino quando eu desencarnar. Então, o processo de salvação com Jesus é comportamental. É uma questão de comportamento, ou seja, com Jesus não é religião humana. Não é religião. O meu reino não é deste mundo, ele já dizia. Com Jesus a questão é: o que eu estou fazendo para as pessoas?
Porque aquilo que eu fizer é o que eu vou receber. A cada um será dado segundo as suas obras, disse Jesus. É essa que é a questão. Nós estamos muito interessados na salvação que os homens criaram, esquecendo da salvação que Jesus prometeu. Confiando mais no homem do que em Jesus. E ainda, com relação ao comportamento em Jesus, nós podemos nos lembrar que ele falou a respeito dos próprios sacerdotes, né? E Jesus não teve medo de falar dos sacerdotes. Vocês não entram no céu e não deixam o povo entrar. O que é isso? Ou seja, os sacerdotes interpretavam mal a lei, viviam uma vida de fachada e mantinham o povo todo na ignorância. Vocês não entram no céu e não deixam ninguém entrar. Disse mais ainda para eles. Jesus foi muito contundente. Sepulcros caiados por fora, ou seja, bem paramentados, cheios de rituais e cerimônia, mas no mundo íntimo só podridão. Só podridão. E ainda disse mais aos sacerdotes, e agora, quase que foi a gota d'água. Raça de víboras, as prostitutas entrarão diante de vós no reino dos céus. Imagina só. Na época de Jesus, comparar um homem com uma mulher já era um absurdo. Era um absurdo. Comparar um sacerdote com uma prostituta e dizer que essa prostituta ia entrar no céu antes do sacerdote, estava pedindo o quê? Para ir para a cruz. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Porque os homens não entenderam nem a mensagem, nem aquilo que estava implícito nela, que era um segundo aspecto, que no futuro a gente ia entender. Jesus diz assim: os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. E se vocês me amarem, além de serem reconhecidos como meus discípulos, conhecereis a verdade. Jesus estava falando que nós teríamos a possibilidade no futuro de conhecer a verdade, que haveria de nos libertar. Disse ainda Jesus: muitas coisas eu ainda tenho para vos dizer, agora vocês não podem suportar. Ou seja, faltava ainda para nós, à época, muito conhecimento que Jesus não podia dar. Para Nicodemos ele atesta isso quando ele fala: Nicodemos, você é doutor da lei e não entende as coisas que eu estou falando, que são daqui da terra, Nicodemos. E se eu te falar das coisas do céu? Olha, se eu te falar das coisas... Jesus não falou. Não falou. Jesus não falou das coisas do céu. Quer dizer, Jesus não falou do céu. Quem fala do céu e do inferno até agora são os homens. São os homens. Os seres encarnados que estão dizendo que é assim que funciona, que é assado que funciona, é desse jeito, é do meu jeito, é assim, né? Então Jesus deixa implícito a necessidade do conhecimento. Tanto que ele fala que é a ignorância que nos mantém cativos. Allan Kardec faz pelo menos 3 colocações acerca de doutrinas religiosas. Isso é bom a gente entender. Na questão 842 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta o seguinte para os espíritos: todas as doutrinas dizem estar de posse da verdade, o que é um fato, né? Qual delas é aquela que pode, na margem, estar com a razão? Entre todas essas... Será que os espíritos disseram que é a doutrina espírita? Os espíritos respondem: toda religião é boa, desde que forme homem de bem, desde que forme pessoas boas. Isso está também no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo também, né? Toda religião deve conduzir o homem a Deus, mas o homem só chega a Deus se ele se tornar perfeito. Então, qualquer religião que não tornar o homem melhor está fora de contexto, no caminho errado. Quando os espíritos respondem a Kardec na questão 842, eles estão dizendo que não basta você ser espírita, se você não fizer aquilo que precisa ser feito, ou seja, se tornar uma pessoa boa. Não adianta você dizer que é espírita, que ama Jesus, que está com Jesus. Não adianta isso. Senão é voltar para o inferno mesmo. Está com a passagem comprada. Kardec ainda propõe uma outra questão aos espíritos, dizendo: qual é aquela doutrina que está melhor preparada? Qual é a doutrina melhor preparada aí? A doutrina mais bem equipada, mais bem preparada, será aquela que mais instrumento tiver para atingir o coração e a razão. Olha, os espíritos falaram que a doutrina espírita é melhor? Não, não falou. Não falaram isso. Quem fala isso muitas vezes são os homens. Os homens falam, os espíritos não falaram. Não falaram. Tem que ter muito cuidado com isso. Mas os espíritas têm a obrigação de fazer isso acontecer. Das pessoas chegarem à conclusão que a doutrina espírita traz os elementos necessários para a evolução.
Então, não põe responsabilidade na doutrina, como é que diz? Não elogia tanto assim a doutrina espírita, mas faz teu esforço, faz tua parte, para que ela se instale no mundo de uma forma irreversível, né? Se nós nos transformarmos em pessoas melhores, pessoas do bem, as pessoas vão reparar que foi porque nós tornamos espíritas, né? Para a pessoa dar, puxa vida, o que será que tem esse tal de espiritismo para mudar uma pessoa como Pedro Paradiso desse jeito que ele mudou? E olha que Claudinha me disse que não mudou quase nada ainda, mas as pessoas vão notando, aí sim, pelo exemplo você arrasta as pessoas, mas não fazendo proselitismo. Então a questão da religião no planeta não é ser espírita, ser católico, ser budista, ser muçulmano, nada disso. A questão é a forma como nós lidamos com o próximo. E alguém pode dizer, então qual é a vantagem de ser espírita? Os próprios espíritos nos esclarecem a respeito. Questão 799 do Livro dos Espíritos. Conhecendo o futuro, conhecendo a vida futura, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, conhecendo as coisas como elas são, o homem é mais senhor de si, viverá melhor agora e fará mais bem para as pessoas que convivem com ele. É vantagem. Chega lá no mundo dos espíritos, sabendo onde está chegando e o que deve ser feito, mesmo que seja numa região de sofrimento, o esclarecimento sempre será necessário, sempre será a solução para os nossos questionamentos. Por isso há um caminho: obedecer à orientação do novo mandamento que Jesus nos deixou: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. A chave está aí. Essa é a mensagem da doutrina espírita. A religião no mundo ainda é uma questão de homens, mas esses próprios homens é que deverão transformar a religião em religiosidade. Religião não bota ninguém no céu, muitas vezes bota no inferno, mas a religiosidade vai levar você, que são esses casos que nós pregamos aqui da perfeição, o ser humano se torna perfeito. Mas cada um de nós tem que tomar a peito e mudar a si mesmo. No entendimento e na prática. No entendimento só não basta. No entendimento e na prática. Gente, muito obrigado a todos vocês aí, viu? Então, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma mensagem, né, para a nossa reflexão de um assunto da maior importância para nós humanos, né, que é a religião. A religião, ela é uma área muito sensível, né, e essa visão, esse olhar que nosso irmão Jacó nos mostrou, né, nos dá, assim, muito mais segurança, né? Muito mais certeza sobre como nós nos devemos, né, nos comportar diante das religiões, né? Então o caminho, né, como ficou muito claro, é Jesus, né? É Jesus, né? Não faça outro que você não quer para você, né? Essa é a religião, né, que vai nos levar para o céu, né? E esse céu está onde? Esse céu está aqui, ó, dentro de cada um de nós, né? Dentro de cada um de nós. Então, nossa gratidão, nossos agradecimentos ao nosso irmão Jacó, por mais essa palavra, Jacó. E levemos, né, meus irmãos e minhas irmãs, em nossos corações, nossas consciências, essa mensagem tão importante para todos nós. Vamos agora sortear o nosso livro, Abrindo Caminhos, do nosso querido irmão Alberto Lemos, que está aqui presente. O ganhador, se quiser, poderá pedir um autógrafo ao autor do livro, né? Eu peço às meninas aí qual o número. 35? Jacó? Número 1. Jacó.
Opa, Dali. Opa. Parabéns, amiga. Todo dia ele fala. Número 1. Nossos avisos. Amanhã teremos mais uma palestra pública aqui nesse salão, às 19 horas também, com nossa irmã Isabela Matos e nosso irmão Alberto Lemos será o mediador. O tema vai ser Caracteres da Perfeição, mais um item, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. É um momento também muito importante para todos nós estudarmos mais detalhadamente, né, as lições do Evangelho de Jesus, né? Então estejamos aqui amanhã às 19 horas. Obrigado, Jacó, Deus te acompanhe. Amanhã às 19 horas para participarmos de mais um encontro com Jesus, né? Através dessa palestra pública. A cantina da CEGEP está lá embaixo com delícias, né, maravilhosas, e nós sempre pedimos às pessoas que passem lá na cantina, tomem um cafezinho. O cafezinho é gratuito, né? Mas os quitutes, né, estão à disposição, são coisas feitas com muito amor, tenho certeza disso, delicioso, né? E ajudam a nossa casa aqui, né, na sua manutenção, né? Muito importante para nós. E a Italícia, que aceitamos doações, quem quiser doar, né, um lanche, né, um bolo, uma torta, você doa, né? Depois você mesmo compra um pedacinho, né, para você comer, né? Tá bom, gente? Acabou? Então, muito obrigado a todos e todas. E vamos agora ao nosso trabalho de paz. Eu peço aos irmãos passistas que, por gentileza, ocupem as suas posições. Depois do paz, as pessoas que estão em tratamento vão descer, né, por essa porta lá pela outra, para fazerem o seu passe de fluterapia. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus. Senhor Jesus, encerramos agora para a nossa palestra pública, o nosso encontro com o Senhor, agradecendo por essa mensagem tão esclarecedora, tão importante para todos nós, que o nosso irmão Jacó nos trouxe, Senhor, na noite de hoje. Obrigado pela oportunidade, por o Senhor ter permitido que estivéssemos aqui nesta casa de oração na noite de hoje, usufruindo desse momento de paz, de leveza, de iluminação, que nós possamos absorver os fluidos benévolos que os benfeitores espirituais estão derramando sobre cada um de nós através dos passistas, e que esses fluidos benévolos nos tragam serenidade, muito amor, nos tragam aquela disposição, Senhor Jesus, a fé fortalecida para que nós perdoemos a nós mesmos e para que perdoemos ao nosso próximo, caso nos sintamos ofendidos por alguma ação de algum irmão ou de alguma irmã, e que nós também estejamos preparados, devidamente sensibilizados para pedirmos perdão àquelas pessoas às quais nós também ofendemos. Que tenhamos, Senhor Jesus, um bom trabalho de fluterapia, que recebamos na sala de passes tudo o que precisamos para a nossa
recomposição da saúde física e espiritual. E assim, Senhor, em vosso nome e em nome de Deus, encerramos neste momento a nossa reunião pública da noite de hoje. Que assim seja.